Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Nós estamos continuando os vídeos sobre Sigmund Freud e a psicanálise e entrando nos principais aspectos da sua teoria. No vídeo passado eu comentei um pouco sobre a psicanálise de fato, até então eu tinha falado sobre o autor, sobre a histeria. E aí no vídeo passado eu falei sobre o ego, o superego, o id. O ego é aquela parte, resumidamente, grosseiramente falando, consciente do ser, aquela parte que tem contato com a realidade. É o nosso ser que é adaptado para sobreviver e para se relacionar com as pessoas. Então, todos nós, num certo momento, durante a nossa vida, precisamos nos atentar que não estamos sozinhos no mundo, que tem mais pessoas que precisam estar em contato conosco. E ser humano é isso, não é você fazer o que você simplesmente quer porque você está sendo individual. Você tem que pensar que está inserido em uma sociedade e que precisa viver de acordo com essa realidade. A cada realidade, a cada atualidade, a cada geração, o ideal de ser humano vai modificando. Nós temos que estar para e passo com esse ideal, não para manter preconceitos, discriminações, mas para poder superar e caminhar cada dia mais enquanto civilização, enquanto sociedade, para um futuro mais harmônico. O id são esses conflitos que calam profundamente o nosso ser, Esses desejos absurdos, essas angústias, desejos de morte, desejos agressivos, destrutivos. Falando de uma maneira bem resumida, Eu falei tanto técnico, então vou falar um pouquinho mais resumido. O id seria os impulsos animalescos, aquela parte animal que, por mais que nós nos civilizamos, por mais que nós tenhamos uma vida mais civilizada, se for comparada com gerações passadas aí, entre aspas, é errado fazer essa comparação, mas existe uma parte nossa que ela é animalesca, por assim dizer. Então, se você, professor, não entendi nada daquela aula que você deu, falando de id como instância isso, então, da maneira mais grosseira possível, o id é onde fica esses impulsos e instintos animalescos. E o superego é aquela instância que controla nossas ações, o nosso ideal, o que nós queremos ser, o que nós buscamos, que limita nossa, que dá a sensação de culpa, que nos pune quando nós fazemos alguma coisa errada. Eu acho que você já chegou, já fez alguma coisa errada, já falou uma coisa que não queria. Eu me lembro, por exemplo, em alguns casos que eu estava em contato com uma colega de faculdade e eu fiz uma piadinha que quando eu fiz a piadinha já tinha ido, mas foi uma piada extremamente machista, Aí quando eu cheguei em casa, aquela instância ficou falando, cara, por que você falou isso? Como que você foi tão burro em falar aquilo? Eu fiquei martelando a noite inteira até voltar outro dia na faculdade para tentar me retratar com a moça, porque na hora eu tive uma atitude boçal. Então, o superego é a instância que seria responsável para nos fazer entender, Um ser que age e outro que controla. Nós não somos um eu, não existe um eu que faz tudo, mas vários seres dentro de nós, De quando em quando um vem à tona. E a nossa vida é a luta para você ter saúde, para você se relacionar com as pessoas em nosso meio. Você que vai ser professor, você que está estudando na formação docente sabe que é isso, Você vai lidar com N pessoas. Bom, e sem mais delongas, vamos avançar no pensamento freudiano para conduzir ao final, a um fim desses termos, Eu estou passando com vocês uma revisão geral de toda a psicologia clássica aí, De Gestalt, Skinner, psicanálise, depois vem Piaget, Vygotsky, enfim, vamos passar por quase todas as grandes correntes aí. Bom, na apostila que eu lhes enviei pelo Classroom, apostila aula 09, parte 3, a psicanálise de Freud, vão lá na página 2 para me acompanhar, que eu vou falar um pouquinho sobre a interpretação de sonhos e como que o sonho, de certa forma, também auxiliou Freud no desenvolvimento da psicanálise. Eu já tinha comentado com vocês que a psicanálise, no início, começou com a hipnose, depois o Freud atendia as pessoas ouvindo as reclamações dela,
Então, quando você fala em psicanálise, você está muito disposto a ouvir, né? O analista, perdão, é alguém que está disposto a ouvir. E aí ele percebeu que as pessoas nem sempre falam a verdade, que alguns conflitos são tão reprimidos que as pessoas não falam e que esses conflitos surgem no sonho. O que nós tínhamos no sonho antes de Freud? Quando você sonhava nas gerações antigas, nas gerações da antiguidade, todo mundo falava, é um Deus falando com você, é um sonho profético. Nós temos lá na Bíblia, por exemplo, o caso do sonho do faraó, traduzido por José. Nós temos vários relatos de sonhos famosos que o pessoal da antiguidade associava esses sonhos como uma mensagem divina. Ah, eu sonhei com meu avô morto quer me falar alguma coisa. E aí o Freud vai e fala bem assim, lá nesse livro que ele é de 1899, que eu fiz um resumão para vocês ali, fala assim, não, o sonho não significa que você está falando com alguém que morreu ou que você recebeu uma profecia a respeito de tal coisa. O sonho significa que alguma coisa sua reprimida veio à tona, né? Por quê? Porque durante o dia você se envergonha de muitas coisas e reprime aquilo que você pensa, você reprime seus desejos. E aí durante a noite o sonho vem à tona. Deixa eu dar um exemplo mais banal. Uma criança que quer comer um marshmallow. E aí a mãe, você não vai comer porque você vai estragar os dentes, vai estragar não sei o que. Moral da história. A criança passou o dia inteiro querendo comer aquilo, ou passou em frente a uma loja, não tinha condição de comprar tal coisa. Quando ela for dormir, se ela ficar pensando no marshmallow, no alimento que seja, ela não vai conseguir dormir. Ela vai deitar e vai ficar acordada, né? Igual você quando está preocupado com alguma coisa e rola de um lado para a cama e não consegue dormir. O que o sonho faz? O sonho é um instrumento que te auxilia a dormir. Ao invés de você ficar em conflito, acordado e não descansar o corpo, você dorme e o sonho faz você esquecer. A criança do marshmallow vai sonhar que comeu não sei quantos marshmallow. Por quê? Porque é uma tentativa do corpo, né, da mente, por assim dizer, de te manter dormindo para você esquecer essas preocupações. E muitas aflições do dia a dia você sonha. Teve uma experiência impactante durante o dia? Vai sonhar à noite. Esse é o chamado sonho manifesto, o sonho que é fácil de ser interpretado. Deu para compreender? Às vezes um despertador desperta perto de você quando está muito cansado, o som do despertador vai para o sonho. Você começa a imaginar que está caindo uma cachoeira ou um som análogo, quando na verdade era o teu organismo tentando te livrar de um som perturbador que iria te acordar. Este é o sonho geral, mas há sonhos que não são manifestos, que não são claros. Sabe quando você sonha, sei lá, com uma vaca em cima de uma águia voando por sobre o mar, daqui a pouco a águia está no mar? Esses sonhos que parecem não ter significado? A psicanálise de Freud passou a relacionar esses sonhos, a conseguir ver significado nesses sonhos. O que você sonha manifesto, aquilo que você consegue narrar, ontem eu sonhei com fulano, com ciclano, não é o conteúdo reprimido. Então o Freud iria ouvir as pessoas, ouvir sobre a vida, prestar atenção como ela relatava, se ela tinha aversão, se ela tinha um comportamento diferente quando está contando alguma coisa. Como nós, quando vamos investigar uma criança, se ela vai falar alguma coisa para nós não vamos prestar atenção somente no que ela está falando. Você vai ver trejeitos, você vai ver a reação dela, se ela é resistente àquilo. Então, a nível de formação docente, se eu fosse entrar em nível de psicologia, eu iria bem mais fundo em Freud. Mas como é a nível de formação docente para fundamentos, o que a psicanálise nos ensina? Que nós não temos apenas que ouvir essa criança que chega com um problema para você, que te conta uma coisa, tia, tio, professor, professora, vai depender da nomenclatura. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vai perceber pelos atos dela, pela forma corporal, por tudo. E o Freud, ele era capaz de ver através do mínimo ato, né? Então, eu fiz um comentário que coloca aqui, ó. No sonho temos o acesso ao inconsciente. O que está reprimido vem no sonho, né?
e lembramos de coisas que não conseguimos lembrar conscientemente. Então o sonho é uma via de acesso para esse inconsciente tão amplo que nós temos. O sonho serve também para nos impedir de acordar, eu já tinha falado isso com vocês. Vamos lá para a página 3. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu disse a respeito dos sonhos, né? Primeiramente, serve para nos manter dormindo, para nos impedir de acordar. E segundo, revela alguma das tensões que está nos afetando. Se você tem sempre o mesmo sonho, significa que alguma coisa não está correta. Tem alguma parte reprimida querendo dar vazão para o teu consciente. E a outra questão também que o Freud nos coloca nessa análise do sonho é que assim, você tem que pensar que o que você lembra, se você sonhar, tem 3, 4, 5 sonhos na mesma noite, é sempre o mesmo sonho, por mais diferente que seja. E aí ele vai nos auxiliar a entender que o meu sonho não tem lógica nenhuma, não dá para ser analisado. Quanto mais sem lógica o sonho, maior é o processo de repressão inconsciente que existe em sua mente, né? Então, a definição dele no capítulo 3 da interpretação dos sonhos é: o sonho é uma realização disfarçada de um desejo reprimido ou recalcado. No caso da criança, por que da criança eu consigo saber na hora? Porque a criança não tem moralidade definida. Se ela queria, sei lá, se ela queria apenas o marshmallow, ela vai sonhar com o marshmallow. A criança não tem tantos conflitos internos e repressões. As nossas repressões, quando que elas vão surgindo? Quando você pega um tamanho, uma certa idade, e vem a família e fala, isso aqui é errado, isso é certo, e aí você vai criando limites. Então a criança, ela age de acordo com as consequências, né? Sem pensar nas consequências, perdão. Ela vai agindo livre. Conforme ela vai crescendo, vai moldando, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. E o crescimento é isso. Por isso que nós adultos temos mais repressões do que a criança. Bom, na página 3 eu coloquei outra obra de 1901 que é sobre os sonhos, explica ali como interpretar. Não vou comentar tanto com vocês, mas eu deixei na apostila caso vocês tenham curiosidade. Coloquei um item chamado também ali de comentário, né, para vocês entenderem. Para interpretar um sonho não dependemos exclusivamente do sonho manifesto, ou seja, não basta eu ouvir com o que você sonhou, eu tenho que olhar como você está falando, por que você está falando, eu tenho que entender a vida de quem sonha. Por isso que a análise é um processo gigantesco, né? A teoria da psicanálise é um tratamento gigantesco. E ali, na página 4, tem mais alguns elementos sobre os sonhos, algumas características que eu já deixo para vocês. Os sonhos são inteiramente egoístas, ou seja, sempre o sonhador está no foco do sonho, sempre é ele o principal ator, né? A pessoa desempenha o principal papel, suas cenas devem ser sempre reconhecidas como aquela que sonha. Eu sonhei que eu estava sendo humilhado, professor. Nem sempre o sonho é egoísta. Se você sonhou que está humilhado, se for fazer a interpretação, nós vamos acabar percebendo que é um desejo de você humilhar alguém e o sonho perverteu esse desejo, né? Nos sonhos, o que está sujeito à modificação não são as palavras, mas a apresentação da coisa na qual as coisas foram levadas em conta. Bom, e ali na conferência 29, que o Freud fez nos Estados Unidos, tem mais alguns elementos do sonho também para fechar. Sonho manifesto. Sonho manifesto é o que você lembra, né? Eu lembrei do sonho tal. Eu vou chegar a falar para vocês, pessoal, sonhei que estava dormindo em tal lugar. Sonho latente é o significado do sonho, aquela parte que o analista precisa descobrir. Eu sonhei, por exemplo, que eu ia ser o Superman. Na verdade, significa que eu me sinto fraco diante das pessoas e sonhei que ia ser o Superman como um desejo de ser mais forte, porque eu estou me sentindo totalmente abandonado. Então tem essas questões que tem que ser analisado na vida da pessoa. Então assim, sonhos de punição, a maior parte dos sonhos são realização de desejo. E eu creio que tenha fechado essa questão do sonho. Eu tentei fazer uma análise
o mais próximo da formação docente, para não entrar tanto na teoria. Ainda tem mais algumas aulas sobre o Sigmund Freud, e nós fecharemos, depois entraremos a falar um pouquinho de Piaget e Vygotsky. Vou dar bastante atenção para esses autores. Eu creio que você tem entendido o que é ego, o que é id, o que é superego, a diferença entre sonho latente e sonho manifesto, e principalmente, em se tratando da psicanálise, nós não prestamos atenção somente àquilo que a pessoa diz, mas ao contexto. É isso que a teoria do sonho vem nos ensinar para o curso de formação docente. Está lá com o teu aluno, precisa averiguar uma situação X, está na dúvida sobre como proceder. Então nós temos que aprender a ter esse olhar mais perscrutador, né? Não tanto no ensino médio, não tanto na formação docente, mas vocês que vão atuar na educação infantil, é fundamental perceber essas nuances. Eu vou falar com vocês no próximo vídeo sobre a psicopatologia da vida cotidiana. São pequenos atos falhos que revelam muitas coisas sobre o indivíduo. Se conhecer o aluno é metade do processo educativo, né? Se conhecer o aluno é metade, e se um professor que ele é capaz de ser equilibrado, de controlar-se diante de algumas emoções contraditórias, de manter a sua lucidez diante das mais variadas situações, a psicanálise vem oferecer para a gente mais um mecanismo, né? Claro, você não vai ser lá um analista, mas você vai ter a capacidade de pelo menos olhar o teu aluno com maior humanidade, saber como conversar com ele, como se comportar diante dele. É esse o nosso intuito aqui na formação docente. Eu peço assim, vamos terminar a questão do Freud inteiro, passar por esse autor inteiro. Quando passarmos por ele, por todos os vídeos que eu postar, se ficar alguma dúvida, aí nós abriremos o Meet ou qualquer outro mecanismo que vocês queiram. Por que eu peço para terminar? Porque a teoria da psicanálise, como eu fiz um retorno lá da histeria, lá do início, quando Freud era neurologista ainda, e vou chegar até o mal-estar na cultura, então é necessário passar por todas essas etapas para entender a teoria em si. E aí nós faremos um resumão, o que nos importa realmente, qual que é a parte mais interessante, e tiraremos as dúvidas com vocês. Tranquilo?